Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao módulo 2 do curso Após-Perta. E esse vídeo eu vou falar sobre dicas para a seleção de números. Então vamos lá. A grande maioria dos jogadores de loteria selecionam os números que vão jogar de maneira desfigurada e muitas vezes sem nenhum critério. Às vezes escolhendo números da sorte ou datas comemorativas, senhas e por aí vai. Quem nunca, né, que tem aquele número da sorte ou coloca a data do aniversário de casamento, mas isso daí é errado. O que eles não sabem é que muitas vezes, jogando desta forma, já estão destinados a perder antes mesmo de ocorrer o sorteio. Isso por quê? Veja um exemplo simples abaixo. Uma pesquisa mostrou que nas loterias estaduais dos Estados Unidos, mais de 10 mil cartões são apostados com números consecutivos, como por exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 10, 11, 12, ou 20, 21, 22, 23, 24... Tem 10 mil pessoas que jogam em todos os concursos com esse tipo de jogo. E, se analisarmos na história da loteria, você vai ver que nunca houve um prêmio de números consecutivos. E mesmo caso esses números viessem a serem sorteados, quanto daria 1 milhão dividido entre essas 10 mil pessoas que jogam esses números? E o pior, no Brasil não é muito diferente, existem pessoas que jogam assim também. Essas pessoas já estão destinadas a perder antes mesmo de jogar. E é apenas um dos muitos exemplos de análise. Eu não estou dizendo que você não deva apostar os seus números pessoais ou os seus números da sorte. Especialmente se você sente que eles podem te dar alguma sorte. Mas eu recomendo que você aposte eles em conjunto com alguns jogos estrategicamente preparados. E nesse vídeo você vai começar a aprender como montar um jogo estrategicamente preparado. Você vai aprender a como escolher os números a serem jogados utilizando algumas técnicas. Então, como montar um jogo bem equilibrado utilizando tendências? Talvez você nunca tenha reparado, mas números de loterias eles se movimentam em tendências. O número que está em tendência está sempre sendo sorteado frequentemente. E por outro lado, existem os números que não estão em tendência, que estão fora de tendência. E que são raramente sorteados. Então aqui tem um exemplo de um número em tendência recorde na história da loteria, ou seja, é um número quente. Em uma loteria canadense chamada Lotário, o número 28 teve um recorde de sorteios. Ele saiu por 15 vezes sem escapar por mais de 3 vezes entre os jogos. Mas não espere que isso venha acontecer com frequência. Esse foi um ultimato, foi um recorde de número quente que saiu nesses jogos. Até a data que este vídeo está sendo gravado, estes são os 3 números mais quentes e mais frios da Mega Sena. Então, do lado esquerdo aqui nós temos os números quentes, que são os números 5, 51 e 33. E aqui do lado direito os números frios, que são 26, 22 e 48. Claro que essa tabela deve ser tomada apenas como exemplo, tá? Pois ela vai ficar desatualizada a cada novo sorteio. E vale ressaltar que é mais interessante analisar os números quentes e frios mais recentes, como por exemplo dos últimos 10, 20 ou 30 sorteios, para se ter uma noção mais exata de como as coisas estão andando. Apostar contra as tendências, sem dúvida, não é recomendável. Você não terá nenhuma vantagem por escolher um número que já foi sorteado muitas vezes, mas que há tempos não sai nos sorteios. Então é melhor escolher um número que vem saindo constantemente nos sorteios. Muitas pessoas elas acreditam que as tendências não têm muito a ver e que os números que são sorteados com o passar do tempo saem de forma homogênea. Mas isso não é verdade. Vejamos um exemplo simples. Se você jogar uma moeda para cima, só tem 2 possibilidades, cara ou coroa. E as chances de um ou outro ocorrer é de 50-50, certo? Esse tipo de exemplo simples, ele tem apenas 2 possibilidades. Porém, se imaginamos que nós vamos jogar essa moeda para cima 1000 vezes, as chances de você conseguir exatamente 500 vezes caras e 500 vezes coroas são quase zero. A probabilidade disso acontecer exatamente 500 vezes cara e 500 vezes coroa são zero. Então, vale a pena você estar sempre de olho nas tendências dos números, para você entender como é que eles estão se movimentando. E é para isso que serve as ferramentas de vantagem, ou seja, os gráficos de sorteio passados. Eu vou dar um exemplo aqui de como montar um gráfico de sorteio passado, mas no próximo módulo você vai ter acesso a algumas planilhas que vão gerar esses gráficos automaticamente para vocês, tá? Então você vai ter uma vantagem enorme comparado com quem não vai ter acesso a essas planilhas. Vamos lá. Para montar um gráfico de sorteios passados, a gente vai fazer como? Nós vamos escrever os números da loteria que a gente quer, então no caso aqui eu vou pegar como exemplo a Mega Sena, e vou escrever de 1 a 60 de cima para baixo no lado esquerdo de uma folha. Ou seja, você vai fazer uma coluninha no lado esquerdo de 1 a 60.
Depois você vai marcar com um X para cada um dos números que forem sorteados. Aumente o número de sorteios, de concursos, na folha para a construção desses gráficos. O melhor é comprar um caderno quadriculado. Ele deve ficar como o modelo a seguir, tá? Então, se você fosse construir esse gráfico manualmente, ficaria assim. Na primeira coluna nós temos os números das loterias, no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 60, no caso da Mega Sena. E aí nas outras colunas nós vamos ter os concursos que foram acontecendo, os últimos concursos. E aí você vai marcando com um xizinho qual número saiu e qual número não saiu. E no fim das contas você vai analisar qual número saiu mais, qual número saiu menos, e você vai ter a tendência desses números. Mas, como eu falei anteriormente, para facilitar esse trabalho, você não vai ter que ficar fazendo isso manualmente. Eu já preparei algumas ferramentas de análise estatísticas que você vai ver no próximo módulo e você vai poder utilizar. Você não vai ter que fazer nada manual, você só vai ter que abrir a planilha, ela já vai atualizar, vai conectar automaticamente com o site da Caixa, vai atualizar todos os sorteios e vai te trazer as estatísticas dos últimos 10, 20, 50 e 100 sorteios. E além disso, você vai poder personalizar ela com o número de sorteios que você quer. Então, esse é o módulo sobre dicas de seleção de números para as loterias. E no próximo módulo eu vou mostrar para você como utilizar essas planilhas que eu te falei. Então, eu te vejo no módulo 3.